Beleza. Bom, separei aqui pra gente dar uma revisada nas entradas aí dos últimos 2 dias do EuroUSD, que foram entradas inclusive que eu mandei lá no grupo e no Gold, beleza? Então foram entradas que foram bastante didáticas, assim, elas fizeram todo o movimento certinho, bonitinho, como manda o figurino, e vai dar para aprender e explicar bastante coisa aqui, beleza? Bom, primeiro ponto aqui, vamos voltar lá no diário e fazer uma revisão. Aqui no diário tá claro pra gente aqui, né, que ele tá nesse momento de pullback, já foi perdido, né, a tendência aqui de baixa. Então é o seguinte, quando a gente opera buscando esses níveis institucionais, a gente tem 2 níveis de blocos de ordem, que são os order blocks, né, ou zonas de demanda extremas, que é onde inicia o movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, quando esse cara foi rompido, a gente teve essa pernada de alta. Todo esse movimento foi iniciado nessa zona. Então esse é o meu order block extremo. Depois disso, a gente teve mais uma pernada de alta e viu o preço inverter essas estruturas aqui. No meio do caminho aqui, a gente tem outras zonas de demanda e zonas de oferta, tá? Que são essas aqui. Essas zonas, elas são mais fracas e são chamadas de zonas de decisão. Às vezes o preço ele pode simplesmente voltar nessas zonas aqui e continuar o movimento, ou ele pode ir testar o movimento extremo, tá? Então por isso que o time frame maior ele serve pra gente como um guia, né? Para dar a tendência ali pra gente. Beleza? Então aqui no EuroUSD a gente já viu que esse seria o momento em que a tendência virou. Quando essa tendência vira, ela deixa para mim também a mesma estrutura. Esse ponto foi perdido aqui. Esse movimento todinho de baixa se iniciou por esse cara, tá? Porque foi, ó, quando ele perdeu esse aqui também. Então se iniciou por esse cara. No meio desse cara aqui a gente tem um imbalance de preço, né? Daqui a aqui. E é um imbalance muito grande. Pode ser que o preço nem volte a testar a zona de oferta extrema lá em cima, tá? Pode ser que ele use essa zona de imbalance aqui, que é uma zona de decisão, e continue seu movimento de baixa, tá? Então quando a gente tem múltiplos pontos de oferta e demanda ao longo de um caminho, principalmente por se tratar de um time frame maior, a gente tem que ter em mente que a gente pode buscar operações aqui, ó, no meio do caminho, porque nem sempre ele vai chegar no extremo, e aí eu vou realizar a operação só se chegar no extremo. Eu vou operar uma vez a cada 15 dias, né? Se operar, porque nem sempre ele chega. Então tem que ter isso muito bem definido para saber que às vezes o preço vai apenas nos pontos de decisão e não vai chegar no extremo. Bom, continuando aqui a linha de raciocínio, deixa eu só ocultar isso aqui. Continuando nessa linha de raciocínio, a gente teve aqui o preço, quando fez todo esse movimento de baixa aqui, ele parou num order block aqui de decisão no gráfico de 4 horas, começou a rejeitar, ele furou o bloco, né, mas ele respeitou, ele não rompeu, e com isso eu posso até trazer essa marcação para cá, ó, porque aqui, ó, eu tive um imbalance de preço daqui para cá, ó,
e ainda tem mais imbalance aqui embaixo. Esse imbalance de preço, esse aqui de baixo é muito curtinho. Mas o que ele significa para a gente que está operando? Seguindo o padrão de trade institucional. Significa que foi criado um ponto de onde o preço não foi totalmente preenchido e muito provavelmente esse preço vai voltar ali para consumir as ordens que ficaram naquele ponto, tá? Então a gente tem que ter em mente que o preço pode muito facilmente voltar nessa zona. Por isso que o tempo gráfico maior ele serve para a gente como guia. A gente não toma decisão no gráfico maior porque ele pode simplesmente não respeitar. Então ele serve como guia. A gente vê como o preço ele reage nessa zona, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar aí, galera. Eu tô só salvando esse template aqui que eu ainda não tinha. Então, essa foi a leitura do cenário aí no começo da semana, né? Desde o diário até aqui o gráfico de 4 horas. E aí depois que o preço bateu aqui, a gente começou a ver o quê? O preço quebrar estruturas. Então ele veio aqui, fez essa pernada de baixa, um pequeno pullback, respeitou aquela zona de imbalance, tentou fazer um pullback e falhou. Aí ele veio e rompeu. Então nesse momento eu tenho meu diário num tempo gráfico maior vendedor e o meu gráfico de 4 horas nesse momento está num momento de pullback, rompendo estruturas de alta. Então eu vou pensar aqui que ele possa me dar oportunidades de compra. É garantia que vai dar? Não, mas é esse o cenário, tá? Vamos só voltar aqui na questão de expansão do preço para ficar bem claro. Quando a gente viu lá no diário, a gente tem que entender qual é a expectativa de movimento que a gente tem que criar. Então eu vi lá no diário que ele estava assim, nessa tendênciazinha de alta. E aí ele veio, pum, rompeu aqui, fez um pequeno pullback e continuou. Se eu tive esse movimento de expansão aqui, a minha expectativa aqui é que o próximo movimento seja de correção, certo? Então, por mais que eu tenha um diário vendedor, depois da expansão, eu sei que ele vai fazer um pullback, porque é assim que o mercado se move. Eu preciso criar expectativa de movimento para saber como vou trabalhar. Então eu tenho que saber que esse momento de pullback aqui existe. Porque se eu não souber, se eu não levar isso em conta, quando o preço chegou aqui eu ia vender. Ele está em queda, então eu vou vender. Não, cara, ele está em queda, porém o momento dele agora é de retração. Essa é a expectativa de movimento. A mesma coisa a gente vai ver nas estruturas menores, tá? Essas estruturas menores aqui, elas fazem o mesmo movimento perdão, que o gráfico maior. Tudo começa no gráfico menor. Então aqui, ó, a gente já vê a inversão desse movimento. E o movimento de inversão no gráfico menor, ele provoca o pullback, a retração no gráfico maior. Então eu tive a pernada toda de baixa e agora o preço já fez o rompimento e vem caminhando para fazer isso, tá? Então, a partir do momento que essa estrutura de gráfico, no gráfico aqui de 4 horas foi rompida, ele rompeu. Qual a minha expectativa agora? A minha expectativa é que uma nova máxima seja criada, certo? E ela foi. Vamos lá. Então, a minha expectativa aqui é que uma nova máxima seja criada, uma expansão. E a partir do momento que essa máxima seja criada, eu espero, a minha expectativa é que pelo menos 50% desse range seja
realizado o pullback. E aí vamos medir se pelo menos 50%. Ó. Quando eu tenho um range, isso aqui é mais uma dica aqui para vocês. Quando eu tenho uma sequência, né? Vamos lá, uma sequência de estruturas. Então eu tive uma pernada de alta, um pullback. Aí eu vim aqui, pernada de alta, me rompe essa estrutura. Quando acontece esse rompimento, automaticamente eu tenho aqui o meu último fundo, certo? Vou só escrever aqui. O último fundo. Quando esse preço começa a retornar aqui, só quando ele começa a retornar, ou seja, fecha um candle de baixa, ou dois, que seja, ele vai criar para mim minha última máxima. Então ele criou minha última máxima. A expectativa que eu tenho em relação a esses dois pontos, que é o meu range atual, o range da minha estrutura atual, é que o preço cumpra pelo menos 50% de pullback. Pelo menos. E a maioria, eu não vou falar 100%, mas a maioria dos ranges aonde o preço faz isso aqui, ó. Então eu tinha aqui a estrutura, ela foi rompida. Depois eu tive o preço dando mais uma pernada de alta e ele faz só um pullbackzinho assim. Quando isso aqui acontece, na maioria das vezes o preço não atinge pelo menos 50% do seu range no movimento de pullback, os próximos ranges tendem a falhar. Falhar no sentido de reversão. Tá? Se a gente fizer uma análise no gráfico de 4 horas, 15 minutos, 1 hora, diário, vocês vão ver que a maioria dos ranges que não buscam 50% pelo menos do movimento, eles tendem a falhar. É regra? Não é regra, mas eles tendem a falhar. Eu vou dar o exemplo aqui, ó, do primeiro indício de que o gráfico de 4 horas iria reverter. Olha só, esse é o range. Ó, primeiro vamos identificar a estrutura para ficar bem claro, né? Rompimento de estrutura, perna de alta, pullback, certo? Tá claro isso aí, né? Então beleza. Então vamos pegar esse range do topo ao fundo. Ele nem tocou na zona aqui de 50%. Ó. Próximo movimento. O que ele fez? Rompeu a estrutura e reverteu. Ó, já reverteu de cara. E aí depois dele, ó, todos os outros, pelo menos 50% do movimento aconteceu. Até, vamos ver esse aqui. Ó, olha onde tocou. Exatamente nos 50%. E agora eu tenho um range bem maior, que é esse. Então o que eu vou esperar desse cara? Que ele pelo menos toque aqui nos 50%. E esse aqui é um ponto excelente para realizar a operação. É um ponto excelente porque eu tenho uma zona de oferta bem em cima dos 50% do range. Então essa é mais uma dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem operando, para analisar os ranges, tá? Entender o movimento. Olha aqui, ó, vou pegar mais um exemplo. Ó, ele beliscou lá, mas não tocou. Rompeu estrutura, perna de alta, pullback. Ó, muito próximo. Próximo movimento. Rompimento de estrutura, reversão. Ó, e continuou. Tá vendo? Então essa é mais uma sacadinha para vocês. Esse conteúdo que eu tô passando aqui agora, ele é um conteúdo novo que eu tô vendo lá no... Pronto, eu acho que todo mundo sabe que eu faço parte do
do grupo da Phantom Trade, né? Que é esse aqui, ó, é onde eu aprendo tudo sobre trade institucional. E esse foi um conteúdo postado recentemente. Deixa eu até achar aqui. Eu acho que eu me perdi aqui, mas enfim. Foi um conteúdo postado recentemente aqui, um estudo que um dos membros do time começou a fazer, já é um membro antigo, e faz muito sentido, tá? Se vocês analisarem depois, essa sacada que eu dei para vocês, a maioria das vezes aonde o trade não busca os 50% do range, ele tende a reverter a tendência naquele ponto, beleza? Então, vamos continuar nosso estudo aqui das entradas. Então, a partir do momento que essa estrutura aqui foi rompida, esse candle aqui, para mim, passa a ser a minha mínima. Pessoal, deixa eu só assinar um papel aqui rapidinho. Então, a partir do momento que essa estrutura aqui ela é rompida, e ele faz esses candles de baixo, essa aqui, ó, torna-se minha última mínima do gráfico de 4 horas. E aí, mais uma dica para vocês, mais uma sacada. Vamos observar aqui que as estruturas elas foram rompidas, ó. Ó, aqui eu tive um rompimento de estrutura, tá? Que tornou essa aqui a máxima. Eu evito, pessoal, de tratar essa mínima aqui como sendo minha próxima mínima. Por quê? Esse rompimento foi ínfimo aqui. E logo em seguida ele já retornou. Então, a minha estrutura aqui, para mim, continua sendo mínima e máxima. Tá? Eu evito de, quando os rompimentos não são convincentes, de remarcar minhas estruturas. Porque se eu tivesse remarcado essa estrutura aqui, ó, essa aqui seria minha mínima, minha máxima. Nossa, hoje tá difícil. E essa aqui seria minha mínima. Nesse ponto aqui, ó, já houve rompimento novamente. Então essa aqui passaria a ser minha mínima e essa aqui minha máxima. Pode observar que todas essas estruturas que eu marquei, elas estão contidas dentro de uma estrutura principal. Então essas estruturas a gente chama de microestruturas, tá? Eu só não remarco as minhas, eu prefiro seguir com a estrutura principal, que é onde houve de fato, ó, força no rompimento. Todo esse preço aqui ele tá lateral. Aqui, isso aqui indica para mim acúmulo de ordem de compra, ordem de venda, tá? Tá se criando um range aqui, aonde tá gerando expectativa. Ah, toda vez que bate aqui vende, então tem uma galera vendendo. Ordem de stops aqui. E eu vou mostrar isso para vocês nas entradas. Tem uma galera aqui, ah, toda vez que bate aqui tá subindo. Então tem uma galera comprando com ordem de stop aqui. Em algum momento o mercado vai usar essa liquidez aqui, tá? Então ele pode vir aqui capturar essa liquidez aqui de, ó, ele usa a liquidez que está embaixo para jogar o preço para cima, usa a liquidez que está em cima para chegar até no order block e depois inverte o preço seguindo a tendência principal. Isso tem que estar muito claro, tá? Toda essa análise ela tem que ser feita antes de vocês operarem, tá? Isso aqui tem que estar na mente, fresquinho. Você não vai fazer isso aqui com o gráfico rolando, tá? Então beleza, definido o meu range, essa é a minha máxima, essa é a minha mínima. A gente vai ali para o gráfico de 1 hora. Aí que no gráfico de 1 hora, depois que o preço rompe a estrutura ali de 4 horas, ele cria uma nova estrutura aqui de 1 hora, tá? E um fator interessante aqui é o seguinte: se a gente observar essa estrutura aqui, ó, essa que foi originada após o movimento de ruptura da estrutura de 4 horas, ela não teve 50% preenchida, pelo menos parece que não, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui antes de... Não, ela teve sim. Ela parecia que não teve, mas ela teve sim.
50% e o movimento continuou. O que eu ia dizer aqui é que se ela não tivesse, podia ser mais um indício de que o preço bateria aqui nessa zona de oferta ali no 4 horas e voltasse. Então depois que o preço rompeu essa estrutura, ele formou a máxima do gráfico aqui de 1 hora para mim. Tá? Eu não identifiquei ela porque eu estou trabalhando com essa linha aqui do gráfico de 4 horas. Então houve um rompimento, tá? De mais de um candle, com volume e tudo mais. Logo em seguida o preço voltou no order block que originou o movimento todo, na zona de demanda que originou todo esse movimento. E mais no final da semana, precisamente na sexta-feira, ele fez o rompimento e devolveu no mesmo movimento. Então para mim é a mesma história do gráfico de 4 horas. Eu tenho essa máxima e trabalho com essa minha, certo? Esse preço não foi convincentemente rompido, essa estrutura não foi convincentemente rompida para eu desconsiderar esse range, tá? Até internamente eu tive vários rompimentos de microestruturas, ó, vários, mas todos eles contidos dentro de uma estrutura principal. Essa leitura de microestrutura ela é muito importante para a gente entender o movimento que o preço está fazendo, justamente para eu conseguir pegar essas vendas aqui, ó. E eu vou explicar em detalhes essas vendas, tá? Deixa eu fazer uma leitura como um todo aqui, para vocês entenderem como que é feita a leitura de cada microestrutura. E tudo que eu estou falando aqui no EURUSD se aplica lá no Gold. Depois eu vou passar lá para vocês darem uma olhada, beleza? Descendo ali para 15 minutos, agora vamos à explicação das entradas, tá? Então, quais os pontos? Teve uma entrada que eu perdi, não quis fazer, por quê? Eu vou explicar. O preço tinha acabado de romper essa estrutura, tá vendo? O preço tinha acabado de romper essa estrutura de 1 hora e ele tinha esse imbalance no M15 aqui, ó, gigantesco, muito próximo de uma zona do gráfico ali de oferta, que era lá no 4 horas, ó. Essa zona aqui, ó, no 4 horas. Deixa eu diminuir o zoom. Essa aqui, né? Então quando o preço bate ali, ele reage de fato e ele dá uma oportunidade de venda, mas eu não quis pegar essa oportunidade de venda, tá? Já era 11 horas da manhã, mas foi uma venda muito bonita, tá? Então ele toca nesse imbalance aqui de 15 minutos e retrai para fazer a entrada no pullback, beleza? Esse tipo de operação ela é muito assertiva, tá? Quando a gente desce isso aqui num gráfico de 5 minutos, por exemplo, deixa eu descer aqui. A gente vai fazendo refinamentos, olha só. Dentro do imbalance de 15 minutos, aqui, dentro do imbalance de 15, eu tinha um outro imbalance aqui, ó, nos 5 minutos, tá vendo? Deixa eu só colocar correto aqui. Pronto, eu tinha esse imbalance aqui de 5 minutos. Então eu fiz esse refinamento e o preço quando chega lá, ó, bem no imbalance aqui de 5 minutos, ele começa a realizar os movimentos de reversão, certo? A partir desse ponto aqui, ó, ele inverteu a tendência dos 5 minutos. Eu poderia pegar a entrada em qualquer ponto. Ou se eu for mais agressivo, vamos lá, que é o tipo de entrada que eu faço, vocês vão ver aqui, eu realizo as entradas no gráfico de 1 minuto, tá? Bem simples aqui, ó, o padrão que eu sempre falo para vocês. O preço fez movimento de alta, pullback, movimento de alta, rompeu a estrutura para baixo, pullback, pullback, continuação, tá? Então eu tenho uma entrada nesse ponto e tenho uma entrada quando ele rompe essa estrutura aqui, ó, nesse ponto. Eu preferi não fazer as entradas porque ele tinha acabado de romper, então eu fiquei meio pé atrás, mas ó, foi uma entrada perfeita. Olha onde foi o alvo, lá no order block de 15 minutos, tá? Então essa foi a primeira aí da semana, a primeira oportunidade mais clara que
que a gente teve, deixa eu ver o dia certinho aqui. Segunda, terça, foi na quarta-feira. O mercado na quarta-feira ele começou a dar as oportunidades de venda, né? Aqui, ó, na segunda-feira a gente viu a inversão da tendência, né? Então ele teve oportunidades de compra aqui e a partir de quarta ele começou a dar oportunidade de venda com a primeira venda aqui. E aí depois, galera, a gente precisa entender o movimento. Então vamos fazer a leitura aqui do movimento. No gráfico de 15 minutos, quando o preço deu essa pernada de alta, essa foi minha última mínima, correto? Se essa foi minha última mínima e o preço volta com força aqui para baixo, vocês concordam que no gráfico de 15 minutos a tendência foi invertida? No gráfico de 15 minutos a tendência está de baixa, tá? Ele deixa para trás esse imbalance de preço enorme aqui, ó, gigantesco. O que eu faço? Marco lá, porque eu sei que a expectativa de movimento é quando uma estrutura ela é rompida e o preço faz uma expansão, ele tende a fazer uma correção e assim sucessivamente. Eu espero que pelo menos 50% desse preço seja preenchido, então aqui eu tenho até mais do que 50%. 50% é mais ou menos aqui. Opa, mais ou menos aqui. Tá? Então marquei essa estrutura. Eu vi que no tempo gráfico menor ele já havia invertido a tendência. Qual é o próximo movimento que eu acredito que ele vai fazer? Buscar imbalance de preço. E aí, lá na Ásia, seção asiática, o que o preço faz? A mesma coisa que ele está fazendo no gráfico de 4 horas que eu falei que ia explicar para vocês. Ele gera opiniões aqui de venda, tá? Toda vez que o preço bate, ele volta. Bate, ele volta. A mesma coisa ele faz embaixo. Gera opiniões aqui de compra. Toda vez que o preço bate, ele volta. Bate, ele volta. Até que nesse candle, ele faz o movimento que eu falei para vocês. Pega a liquidez de quem está lá embaixo. Pega a liquidez de quem está lá em cima. Leva o preço para cima, leva o preço para baixo. Então aqui, ó. Então esse padrão repete várias vezes e várias vezes e várias vezes, tá? E aí a partir do momento que ele rompe essa zona aqui, ó, ele só começa a fazer novos topos, ó. Rompimento, rompimento, rompimento. Até que ele chega aonde? Na nossa zona de imbalance. E é aqui nesse ponto, quando ele entra nesse ponto, que eu começo a ir para os gráficos menores, 5 minutos, 1 minuto, para identificar o que? A inversão da tendência, a inversão de uma estrutura. E aqui, vamos fazer a leitura, rompimento, pullback. Não teve 50% preenchido. Rompimento, pullback. Aqui teve 50%. Só que isso aqui já é um alerta. Chegou lá na zona. Próximo movimento, rompimento de estrutura. Onde ele volta? Esse é o padrão que eu falo para vocês, que eu aguardo, ó. Essa formação aqui, ó. Beleza? Então lá nos 5 minutos, quando ele inverte a tendência e volta para dentro da zona, eu marco minha última zona de oferta, aqui no caso, né, de preço. E aí eu posso ser agressivo e pôr o meu stop logo acima dessa sombra, ou ser um pouco mais conservador e deixar o stop lá em cima. Por quê? Aqui em cima eu tenho a certeza que se o preço romper, ele vai fazer um rompimento de estrutura e as chances dele continuar fazendo novas máximas é muito maior. Aqui embaixo eu posso ser violinado, né? O preço tocar aqui e pum, fazer todo esse movimento de baixo. A gente está falando aqui, ó, de um stop conservador de 57 pontos, não é muito, tá? Mas daria para usar, por exemplo, um stop aqui, ó, 24 pontos, tá? Eu preferi usar um stop de 57. Então eu tive uma operação de 5.44. Se eu tivesse usado aqui, eu estaria 12 de retorno, tá? Mas às vezes é melhor
ser conservador do que ficar fora do trade. Um outro refinamento que poderia ser aplicado aqui, e que eu não apliquei, tá? Mas poderia ter sido feito, é o rompimento a marcação das estruturas aqui de 1 hora. Eu não fiz nesse trade, no outro eu fiz, nesse trade em específico eu não fiz. Então, ó, a partir do momento que o preço rompe a minha estrutura aqui, vamos lá. O preço rompeu minha estrutura principal aqui em 5 minutos. Quando o preço retrai, o que eu espero? Qual é o próximo movimento? O pullback. Tá? Quem originou esse rompimento? Essa estrutura aqui de 1 hora. Ó. Tá? Por que essa? Porque aqui, ó, eu já tive o movimento. Tá? Então ele rompeu aqui e agora ele rompeu aqui. Então essa estrutura originou o rompimento dos 5 minutos. Qual é o candle aqui importante para mim? O último candle na tendência de alta que teve a sua mínima rompida, e é esse. Olha onde o preço volta exatamente. Ó. Ele voltou aqui e aqui. Tudo isso aqui, galera, é importante. Todo esse movimento é importante porque tudo isso aqui para mim, ó, é liquidez, tá? Quem acredita na alta e opera, por exemplo, toque em linha de tendência, quando rompe um topo, retorna na linha, o cara compra aqui e mete stop aqui. É esse stop que o preço vai buscar. Tá? Então poderia ter sido aplicado esse refinamento no gráfico de 1 minuto. Eu vou marcar ele aqui, ó, só para ficar aqui. E aí daria para se usar um stop menor ainda, ó. 22 pontos, tá? Aí passaria para 14% de retorno. Eu acho muito agressivo esse tipo de trade, tá? Mas é possível. Aqui para mim tá passando de boa. Beleza? Então essa foi a primeira entrada de venda na semana. E por que eu falo para vocês de liquidez em linha de tendência? Olha só, mesma coisa aqui, ó. Aqui não é um fundo, todo mundo achava que ia subir, beleza, realmente o preço subiu. E aí a gente volta para os padrões, ó. Rompimento, toque na linha, compra, stop embaixo. Rompimento, toque na linha, compra, stop embaixo. Rompimento, aí a galera tá esperando o que aqui? Toque na linha para comprar, o preço vem e val. Lambe os stops todos e retoma o movimento de alta. Fazendo exatamente a mesma coisa. Olha só no próximo dia. Vamos voltar aqui para o 15. Então, sessão da Ásia e final da sessão aqui de Nova York. O que o preço fez? Ficou em range, né? Acumulou. Desde o meio-dia, quando fechou Londres, o preço só acumulou e manteve esse acúmulo na sessão asiática. Olha só. Vou marcar aqui e marcar aqui para vocês entenderem. Nesse ponto aqui, o que o preço fez? Gerou opiniões, né? Ah, tá batendo aqui nas mínimas, nas máximas e tá descendo. Tá batendo aqui e tá subindo. E ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele não capturou a liquidez que estava aqui embaixo. Ó. Ele não utilizou a liquidez que estava aqui embaixo totalmente, tá? No final aqui, ó, no início da sessão asiática, o que o preço faz? Essa liquidez que foi gerada aqui, ó, no final da sessão de Nova York, ela é capturada parcialmente. O preço utiliza esse movimento, joga o preço para cima, mais aqui ainda ele cria mais liquidez, tá vendo? Mais opiniões. E aí depois ali na sessão de Londres, ele leva o preço aonde? Vamos lá. A gente tem que sempre estudar o gráfico da esquerda para a direita. Então eu tinha esse movimento extremo, certo? Que foi feito. Esse imbalance que foi preenchido, mas eu ainda tinha uma zona de oferta lá em cima que não havia sido visitada. Eu ainda não tinha visto o preço chegar lá.
O preço chegou lá, rompeu e devolveu no mesmo candle. Olha só. Além disso, ainda tinha a máxima do gráfico de 4 horas. Era um movimento de rompimento de estrutura. Para esse rompimento de estrutura no gráfico de 4 horas acontecer, o gráfico de 15, de 5, de 1 hora, ele tem que ter volume e tem que ter força. Se eu vejo uma vela dessa que vai e volta, já é um grande indício que aquele rompimento não vai acontecer. Beleza? Então, tocou lá, eu liguei meu alerta. Ponto. Liguei meu alerta para ficar de olho nas oportunidades de venda. No gráfico de 5 minutos, eu tive um range que não teve 50% preenchido. Isso já ligou meu alerta. Tá? E aí lá no gráfico de 1 minuto, eu vi o rompimento. Olha só o padrão que eu sempre falo para vocês. Tá? Então ele rompeu uma estrutura aqui de 1 hora, de 1 minuto, perdão. Rompeu. Eu tinha um imbalance de preço aqui, certo? Entrada e o stop. Esse stop, na verdade, aqui, ó, o melhor posicionamento dele seria aqui, ó. Opa, perdão. Aqui, ó. 54 pontos, tá? Nesse aqui eu não coloquei o stop lá em cima. Eu coloquei ele exatamente onde está, um pouco mais colado mesmo. Por quê? A gente está tratando de um topo de 4 horas. Se o preço volta com força aqui, não tem necessidade de eu arriscar mais 20 e poucos pontos aqui. De certeza que se ele rompe isso aqui, ele ia embora. Tá? Toda a estrutura de 1 minuto, 5 minutos, ela já tinha sido invertida aqui para baixo. Então eu estava bem confiante aqui no trade. Beleza? E olha o que o preço estava fazendo no gráfico de 5 minutos. Vamos olhar. Liquidez. Ó. Aqui eu não fico desenhando muito, mas marco isso aqui para poder mostrar para vocês. Ó. Olha o movimento. Captura de liquidez. Captura de liquidez, expansão, deixa eu aumentar isso aqui. Expansão e volta o preço para o lugar, tá? Então esses foram os trades. Aconteceu exatamente a mesma coisa no Gold, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês alguns modelos. Aqui, ó, vamos lá. Sempre que a gente tiver ranges, né, sendo formados no preço, eu vou desenhar com esse negocinho aqui que é mais fácil. Então sempre que a gente tiver um range formado no preço, eu tenho aqui, esse range ele gera opiniões de venda e gera opiniões de compra. Ele também gera opiniões para quem opera o rompimento, opiniões de compra aqui em cima e opiniões de venda aqui embaixo. Então é o que o pessoal chama de piscina de liquidez, ou seja, é onde estão as ordens de stops, é onde estão as ordens pendentes. Tá? Então se eu tenho o preço trabalhando nesse range, existem alguns modelos de movimento que o preço faz. Um deles é o seguinte: ele utiliza a liquidez na parte inferior para expandir o preço para cima, ou ele utiliza a liquidez superior para expandir o preço para baixo, ou ele utiliza a liquidez inferior para expandir o preço para baixo, capturar a liquidez superior e levar o preço de volta para baixo, ou ele utiliza a liquidez superior para capturar as ordens, levar o preço para baixo, capturar a liquidez e levar o preço para cima. Então esses aqui são modelos que vocês podem começar a observar
que o preço, modelos de consumo, de liquidez, que o preço faz para levar o preço numa direção, tá? Esses são modelos. E aonde que a gente vai operar? Nas confirmações. Eu não vou operar, porque olha só, quantos modelos de captura de liquidez superior a gente tem? 1, 2. Eu não sei se ele está fazendo a captura para expandir para baixo ou se ele está fazendo a captura para expandir para baixo, capturar a externa e movimentar. Eu vou aguardar exatamente as confirmações. Quais são as confirmações? As inversões de estrutura, a marcação dos blocos de oferta e demanda. Porque ó, quando o preço faz essa expansão, galera, ele vai fazer uma correção. Então eu já vi o modelo sendo formado aqui. Se o modelo está formado, eu vou aguardar a confirmação. Então eu vou aguardar ele retornar nessa zona ou num imbalance de preço que teve aqui, porque esse movimento vai ser muito forte. A mesma coisa aqui, ó. Ele capturou a liquidez externa e fez um movimento de impulso. Aqui vai ter a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Capturou externa, levou o preço para baixo. Aqui vai ter order block, aqui vai ter imbalance de preço. E todos os movimentos assim, trabalhando com confirmação. Porque eu não sei para onde o mercado vai, mas eu trabalho com as pegadas que as instituições deixam, com o movimento que é largado para trás, entendeu? Deixa eu ler o chat aqui. Provavelmente uma hora ele vai preencher esse imbalance. Sim, o Wallace, muito provavelmente ele vai buscar esse imbalance lá, tá? Ô Estela, se quiser abrir o microfone e falar, não precisa ficar digitando não, tá? Pode, é livre aí, só clicar e manda ver. Essas regiões, Estela, que você está falando, quais são? Por exemplo, você fala aquelas regiões aqui. Oi, Luiz, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, então, é porque eu tô começando a pegar essa visão muito da instituição agora, né, assim, desse trade institucional. Uhum. Eu ainda acho um pouco confuso essa questão das pegadas. Quando você fala pegadas, dentro desses exemplos que você acabou de dar, sim, quando ela rompe essas zonas de acumulação, aí, assim, eu ainda prefiro ficar de fora, porque, assim, não consigo enxergar muito essas pegadas dentro dessas zonas de acumulação, entendeu? Uhum. Me sinto assim, confortável, mas se você puder explicar um pouquinho melhor... Eu vou até mostrar um exemplo aqui, ó. Olha só, um modelo de expansão que aconteceu aqui, ó. Toda a estrutura, a parte de pullback dela, né? Então aqui, ó, a gente tinha essa estrutura aqui de movimento. Toda estrutura na sua parte de pullback, ela é como se fosse uma acumulação, certo? Como se fosse um range de preço. Em gráficos menores, ela cria sub-ranges e por aí vai, tá? Então aqui, ó, a gente tem um modelo. Opa, peguei o track errado ali. Aumentar aqui. A gente tem um modelo onde o preço rompe. E aqui, ó, eu tenho a minha última barreira de zona de demanda. Então o preço rompeu, voltou nessa região. Se eu descer isso aqui no gráfico de 1 minuto, por exemplo, eu vou conseguir observar que aqui o preço fez o padrão que eu falei, que é o padrão que eu espero, que é isso aqui, ó. Tá. Você tem que sempre operar a favor do fluxo de ordem. Então o que a gente faz é entender o fluxo de ordem para poder seguir o fluxo da onde as ordens estão sendo colocadas. Você concorda comigo que cada estrutura dessa que é rompida, ele me dá um norte de fluxo? Então, ó, aqui eu tinha uma acumulação, o preço foi rompido. Minha expectativa é que o fluxo seja comprador. Então eu vou aguardar que o preço faça um retorno de pelo menos 50%. E qual a expectativa depois do retorno? Mais uma expansão. Ela é feita. Rompe. Eu aguardo o quê? Qual a minha expectativa depois de uma expansão? Um retorno.
e depois uma expansão. E é isso que eu vou seguindo, o fluxo de ordem que eu estou vendo no mercado. Se o mercado está rompendo estruturas de compra, de alta, então eu sigo o fluxo comprador. Até onde eu sigo esse fluxo comprador? Até as regiões que eu identifiquei como potenciais regiões de inversão de fluxo, que são as regiões de oferta, de demanda, imbalance, tá? Porque o mercado ele se move em zonas de preço fractais. Então eu não posso assumir, por exemplo, enquanto eu estou numa tendência de alta aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15, eu estou numa tendência de baixa. Ó. Essa estrutura aqui foi rompida, isso aqui para mim é baixa. Enquanto essa máxima não for perdida, eu estou só numa tendência de baixa. Então eu trabalho olhando o gráfico menor, mas também sempre de olho no maior. E aí nesses pontos eu vou no gráfico maior identificando possíveis zonas, e quando o preço chega nessas zonas eu começo a observar qual é o movimento que ele está fazendo, para se realmente aquela zona vai ser uma zona de reversão, assim como foi essa, tá? É esse tipo de pegada que eu trabalho, que eu aguardo o mercado deixar indícios em pontos para eu poder operar. Luiz, quando você fala pegada, eu vou usar a linguagem aqui de neném. Tá. A pegada seria a formação de padrão de candle nas regiões que você marcou, por exemplo, lá em cima nos 15 minutos, seria o engolfo de baixa confirmado? Não. No fundo seria esse martelo, ou não? Tem nada a ver? Não, eu não uso, no trade institucional, a gente não utiliza padrões de candle. Eu vou fazer uma explicação básica aqui, ó. Tudo que você está acostumado a ver de price action, padrão de candle, e de novo, ó, não é algo que não funcione. Eu estou explicando a filosofia de um em relação ao outro. Quem opera trade institucional olha esses padrões como se fosse os traders de varejo, ou seja, as instituições dão indícios de falsos movimentos como padrões de candle e tudo mais, aonde os traders de varejo colocam a grana, e é naqueles pontos que eles usam para levar o preço para onde eles querem. Quando eu falo pegada, eu quero dizer pista. Então, por exemplo, se a gente sabe, né, que o preço ele tende a se mover em estruturas, rompendo essas estruturas, e eu sei que para ele romper essa estrutura, ele precisa de enfiar dinheiro aqui nesse movimento, porque isso aqui, quando a gente tem um movimento forte como esse, é um movimento institucional, que o pessoal chama de institucional. Qual é a pista que foi deixada aqui? A pista que foi deixada aqui é que esse movimento aqui teve início nesse bloco de ordem. E eu sei, com base nos estudos que são feitos, que o preço vai tender a retornar nesse bloco. E aqui eu posso procurar opções de compra. Isso são pegadas. É uma das pegadas. Qual é a outra? Há formações de zonas de acumulação de preço, aonde está se gerando opiniões de venda, opiniões de compra, e em contrapartida para quem opera no varejo, rompimentos, tem gente querendo comprar quando isso for rompido e tem gente querendo comprar quando isso for vendido. E olha para você ver como ele estopa todo mundo, ó. Rompimento aqui, tá? Vamos pensar o cara que comprou aqui, ó. Não é uma compra errada, é um nível de resistência, de suporte aqui. Então o cara que compra aqui, ele tá com stop coladinho aqui, né? Então essa sombrinha aqui, ó, ela foi lá e estopou quem estava comprado, ela ativou as vendas de quem estava operando o rompimento, e ela já estopou todo mundo. Estopou todo mundo aonde? Estopou todo mundo aqui, ó, quando ele rompeu essa máxima. Então, agora vamos fazer a leitura contrária. Quem estava vendido aqui está com stop aqui. Quem opera rompimento está com a ordem de venda aqui. Você acredita que um cara que vê um movimento desse aqui, ele vai estar com o stop aqui embaixo? Nunca. Não. Porque é um range imenso. Então, a partir do momento que ele faz
esse movimento de alta, esse indício de alta aqui, a galera já traz stop ou pro 0 a 0 ou bota stop no 50%. E aí, ó, captura o stop, movimento preço. E aí, por isso que é importante fazer a leitura de outros tempos gráficos. A gente está fazendo a leitura aqui do movimento de pullback desse movimento aqui, ó. E quando ele... Eu tô bagunçando tudo aqui, peraí. Toda essa leitura que a gente fez aqui foi o início, ó. O início do movimento de pullback dessa descida. E esse pullback ele tem que parar em algum lugar. Quais são os pontos que a gente sabe que o preço vai parar, que ele pode parar? São em zonas onde tem oferta ou order block, ou aonde o preço tem imbalance de preço. E foi exatamente onde ele parou. Eu opero quando toca nesses pontos? Não. Eu não sei que o mercado ele começa a inverter as estruturas quando ele vai mudar de lado. Eu faço a mesma leitura quando o preço toca nessa região. Então ele tocou na região, eu começo a observar mais atentamente o gráfico. Até ele chegar naquela região, eu não estou nem olhando o gráfico. O que eu faço? Venho aqui, meto um alarme e deixo. Quando esse alarme é ativo, eu sei que ele entrou naquela região, aí eu começo a olhar o gráfico de perto. E aí eu marco essa estrutura de 5 minutos, por exemplo. Eu venho acompanhando o preço, porque ó, vou pegar um replay aqui rapidinho. Ó, esse candle ativou meu alarme. O que eu faço? Eu venho aqui no gráfico, olho qual é a estrutura, a última estrutura que eu tenho de o ponto final da estrutura de alta, que é esse cara. Se esse cara for perdido, muito provavelmente o preço vai inverter. E aí eu continuo observando o preço. Ele não fez nova máxima, não fez nova máxima, não fez nova máxima, até que ele rompe. Quando ele rompe, eu já mudo o meu foco. Porque ele fez a primeira perna do movimento que eu quero, que é esse. Ele acabou de fazer a primeira perna. Ele rompeu. Aonde eu opero? Quando ele voltar para mitigar as ordens que estão aqui. Ó. Aí meu foco muda para cá. Entendeu? Ó. Entendi. Quando entra naquela região, você já pode entrar vendido. Eu ponho uma ordem pendente, né? Lá, ó. Ele foi buscar 50% ali. Ó. Ele não passou dos 50%. E ali eu já coloco uma ordem pendente com stop. Então eu não bato ordem a mercado. Eu não uso ordem de... ordem stop, que chama, né? Que é sell stop ou buy stop. Eu uso só limit, que é esse tipo de ordem, aonde o preço vai buscar a ordem, né? Pode acontecer do preço bater aqui e explodir? Pode, é o que mais acontece. Eu já tive sequência de 5 loss. 5, por quê? Eu não estava com uma leitura tão boa e faz parte, tá? Só que 5 loss a 0,25% é 1%. Então eu uso 0,25% de risco. Vamos calcular esse trade aqui, ó. Vamos pôr que deu 6%. 6% a 0,25% de risco dá 3% de retorno. Certo. Então, concorda que o 1% que eu perdi, eu recuperei e fiz mais 2 aqui? Concordo. Então eu posso tomar 5 stop, não tem problema eu tomar 5 stop em seguida. Porque quando eu acertar um trade, eu vou acertar um trade de verdade mesmo. Vou acertar um movimento absurdo. Eu já peguei trades com 20 pontos de stop. Ó, imagina esse trade aqui com os 23 pontos, aqui, 21 pontos, que seria o correto. Tá? É porque seria mais agressivo por ser uma região que ele... Tipo assim, se a gente olhar o gráfico como um todo, a estrutura de 1 hora ainda é de alta. A estrutura de 4 horas é de alta. Então eu estou pegando um trade contra a tendência. Então eu prefiro não usar stops tão curtos assim. Mas se eu tivesse pego, eu estava falando de um trade de 14,76% de retorno, que se fosse a 0,25, deixa eu ver aqui, daria quase 4% num único trade. Muita coisa. É muita coisa. E tipo assim, você pode tomar vários stops em sequência, não tem problema. O problema é você não conseguir gerenciar esses stops e querer aumentar a mão, tirar o stop, porque
Nessas operações aqui, você entra com um lote absurdamente alto. Então, por exemplo, um stop de 22 pontos, você estaria com um lote aqui numa conta de $1.000, um lote de, sei lá, quase 2.0. Entendeu? Se você tira o stop, um suspiro te quebra. Então, isso é o que é o problema. E a curva de capital de quem opera esse estilo de trade, ela é assim, ó. Tá? Então vamos pôr aqui, ó. Você partiu do ponto zero, tua conta tá aqui. Do capital. O que mais vai acontecer? Você vai tomar lá vários stops. Então vai ser tudo assim, ó. Stop, 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 até você acertar um trade. Pum. Depois vem stop, 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 stop. Bum. Essa é a curva de capital de quem opera trade institucional. Não foge disso. Você vai levar uma porrada de stop até você acertar um trade grande. Porrada de stop até você acertar um trade grande. Isso aqui esse estilo de trade é uma maneira de você capitalizar, de você, como o pessoal fala aí, né, alavancar uma banca muito. Porque são pequenas perdas para ganhos expressivos. Quem opera, por exemplo, break and retest, que era o estilo de swing que eu operava antes, a curva de capital já é diferente. Então eu tenho aqui minha conta e eu tenho pequenos ganhos, poucos stops, pequenos ganhos, poucos stops, pequenos ganhos. Ela é mais uniforme. Por quê? Por que pequenos ganhos? Porque o stop aqui é muito maior. São stops de 150 pontos, 100 pontos, 200 pontos. Então, automaticamente, uma banca pequena, você vai entrar com um lote de 0.02. Ao contrário aqui, ó, se você faz um trade numa banca pequena aqui, você vai... Se numa operação de 100 pontos você usaria 0.02, numa operação de 20 você está usando aí quase 0.12. Então é essa a diferença, tá? Então aqui, o cara tem que ter psicológico para aguentar os stops, porque eles vão acontecer e vão acontecer muito. E aqui o cara tem que ter psicológico para aguentar ganhar pouco, mas ganhar sempre, tá? É essa a diferença. Mais dúvidas, galera? Ai, eu vou continuar estudando. É muita coisa. Muito bom isso daí, Luiz. Parece que assim, tem que limpar a visão todinha carregada do price action que eu trouxe, né? Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Eu não parei de estudar até hoje, tá? Aqui, ó. Eu faço parte, tem o site deles, tem aulas, eu assisto as aulas, tudo normal. Eu faço backtest. Se tem uma coisa que eu não faço, é parar de estudar. Eu não paro. Nunca. Principalmente para o que você está fazendo agora, que é saindo de um trade que eles chamam, né, de varejo, a questão de ver o price action, de ver suporte, resistência, linha de tendência, para passar a ter um cenário completamente diferente igual a esse. Por exemplo, olha isso. Quem pensaria em venda num ponto desse aqui? Realmente. A galera ia esperar voltar aqui para fazer. A galera ia voltar aqui, esperar voltar aqui para fazer uma compra. Eu faria isso. Eu faria isso. Porque faz sentido para mim, da forma como eu operava, isso aqui ser uma região de um possível suporte. Ele acabou de romper um topo. É esse paradigma que você vai ter que quebrar. E isso aí você não consegue quebrar sem meter a cara na tela e fazer backtest. Backtest que eu falo é isso aqui, ó. Clica no replay. Vou pegar aqui o GBP, porque eu limpei o GBP. Vem aqui no replay. Pega um ponto aleatório do gráfico. Pronto. E vem aqui e faz todo o estudo, ó. Vai lá no diário. O que eu estou vendo no diário? Ó, ele não conseguiu romper essa estrutura de alta. Então esse cara aqui... Esse cara aqui ainda se mantém a minha estrutura principal. Ele não rompeu o máximo. Beleza. Aonde que eu tenho possíveis pontos de demanda de preço? Olha, eu tenho um ponto de demanda aqui, porque ele rompeu essa estrutura. E meu último ponto de demanda tá aqui. Maravilha. Vou lá no gráfico de 4 horas.
e faço exatamente a mesma coisa. Depois eu desço para os gráficos menores, faço exatamente a mesma coisa e começo a acompanhar o preço. Começo a acompanhar o preço para ver o que o preço está fazendo, que estrutura que está sendo formada, em qual horário isso está acontecendo. Por exemplo, se eu vou olhar as sessões que mais movimentam é Londres e Nova York. E a sessão que mais tem volume, aliás, a sessão não, o período de sessão que mais tem volume é entre a sessão da abertura de Nova York e o fechamento de Londres. É esse pequeno espaço das 9 ao meio-dia. A maioria dos trades acontece nesses pontos. Vamos ver. Vou pegar do euro-dólar. Olha onde foi o trade. Olha onde foi o trade. E olha onde foi o trade que eu não peguei. Então a maioria dos trades acontece nesse ponto. Aqui tinha trade de compra aqui. Por quê? Rompimento de estrutura e o preço voltou num bloco de ordem. Rompeu máxima. Olha onde foi o trade. Ó. Aqui o preço rompeu estrutura, formou novo topo, bloco de ordem formado. Olha onde foi o trade. Então você consegue criar uma rotina para você mesmo, aonde você vai falar, cara, eu só vou operar na sessão de Londres e Nova York. Então eu acordo aqui, sei lá, 7 da manhã e opero até meio-dia. Tá passando de bom. Com certeza. Entendeu? E não que você não possa carregar um trade desse, tá? Lá, aqui no grupo do pessoal da Phantom mesmo, o pessoal carrega trade. É possível de fazer isso. Obviamente que você tem que fazer isso a favor da tendência. Você não vai fazer isso em trades que você pega contra a tendência. Deixa eu só tirar isso aqui para não virar bagunça. Peraí. E aí por isso que eu deixo aqui, ó, no cantinho esquerdo, eu deixo marcado para mim, ó, como está o cenário nos tempos gráficos principais, para eu não precisar ficar fazendo essa análise toda hora. Então eu sei que a minha semana está compradora, meu diário está vendedor, 4 horas comprador e 1 hora também comprador. E sei que a semana está compradora, mas ela está no extremo. Ela está no extremo aqui, ela está para vir buscar o último order block aqui. Então eu tenho que ficar esperto que a qualquer momento ele vai tocar nesse ponto. E aí eu vou fazendo as operações, e quando eu quero alongar uma operação, por exemplo, pegando aqui, ó, o diário, que está vendedor, 4 horas, comprador, 1 hora. Quando o gráfico de 4 horas e 1 hora alinhar com o diário, são operações que eu posso fazer de venda, que é onde eu vou conseguir carregar mais o preço. E aonde que isso tem mais chance de acontecer? Esse aqui não é o range do meu diário? Sim. Ele ainda não foi no 50%. Então esse ponto aqui de 50% e esse ponto de 75% são os pontos aonde possivelmente o gráfico vai alinhar no gráfico de 4 horas para venda. Quando ele fizer essa estrutura aqui, ó, no gráfico de 4 horas, muito provavelmente a gente vai conseguir pegar uma venda e carregar ela até lá naquele bloco semanal lá. Que bacana isso daí. Muito bacana. E assim, só tem que ter a consciência de que o que mais vai acontecer é você tomar stop. Por isso que eu sugiro o risco-retorno de arriscar na operação, né, 0,25%. Eu não sei se você usa, mas eu pus um vídeo do indicador lá do MetaTrader. Você chegou a instalar ele? Eu vi que você colocou essa semana, né? Não, até eu postei no grupo, mas ele é um vídeo meu antigo, quer ver? Eu vou jogar ele aqui. Rapaz, só tem vídeo da CPI aqui, eu tava vendo. Não, aqui, meu canal. Aqui. Deixa eu achar aqui o vídeo. O engraçado é que, por exemplo, quando fez esse movimento gigante de venda do EURUSD, a gente que está desmamando desse tipo de visão, a gente fala, nossa, foi notícia. Não foi notícia. Não foi. Veio atrás e acabou. Não, a gente agora, eu enxergo notícia muito diferente. Por exemplo, eu vejo oportunidade em notícia que antes eu não via.
Porque, quer ver um exemplo claro? Deixa eu pegar o calendário. Pera, vamos uma coisa de cada vez, senão eu vou ficar doido aqui. Não é vídeo não, playlist. Playlist. Estratégias rápidas. Aqui tem um vídeo, ó, esse aqui, ó. Esse aqui. Eu ensino como instalar um indicador que calcula o lote baseado no seu stop. Ele pega o que você tem de banca, e aí você vai arrastando as linhas e você configura ele para quanto você quer perder por operação. Então você digita lá 0,25 e conforme você arrasta a entrada e o stop, ele vai calcular qual lote que você tem que abrir naquele ponto. Então é esse vídeo. Eu vou jogar lá no... Aqui, pronto. Esse vídeo aí. Aí você pode usar ele para poder calcular. Agora deixa eu ver a notícia aqui. Calendário. Deixa eu ver se ele vai me mostrar da semana passada. Eu acho que mostra. Deixa eu ver aqui. Não mostra. Só mostra semana pra frente. Que droga. Deixa eu ver aqui. Ah, ele mostra. Então tem que pegar do dia... É do dia que foi essa semana, do dia 21, né? Ao dia 25. 20. 25. Vamos ver aqui. Quer ver? Teve notícia do dólar, ó, na terça-feira. Vamos pegar aqui. Segunda, terça-feira. Notícia do dólar. Vamos olhar a hora. Desculpa. Terça. 11 horas da manhã. Notícia boa pro dólar, ó. Aham. 9, 10, 11 horas da manhã. Aqui, ó. Foi exatamente a entrada. Então, vou pegar nos 5 minutos para você entender. Terça-feira. Aqui. Segunda, terça. Espera que eu tava olhando no lugar errado. Eu quero te mostrar a manipulação, ó. Então aqui, ó, a gente tem segunda, terça-feira, 11 horas da manhã, que deu aqui, nesse ponto. Uma notícia boa pro dólar teria que fazer o gráfico ir para cima ou para baixo? No euro teria que ir para baixo, né? Que desvaloriza a moeda. E para onde que ela foi? Foi para cima. Tá vendo? Não adianta, pode sair a notícia que for, eles vão utilizar das notícias para buscar liquidez. Isso vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre. Inclusive no payroll? Inclusive no payroll. O payroll, ó, eu já falei isso várias vezes, eu não sei se eu comentei isso com você, se você estava em alguma das aulas, enfim. O payroll, o que mais acontece é isso aqui. Um exemplo, o preço está aqui. Sai uma notícia boa para o dólar. O primeiro lugar que o gráfico vai é para cima. Para depois eles levarem o gráfico para baixo. Isso pode pegar histórico aí e olhar no gráfico. Tanto que eu já tomei muito pau em payroll. Por quê? Saía notícia boa pro dólar e falava, mano, agora é venda. Tacava o lote brabo lá. O que acontecia? O gráfico ia para cima, eu estopava. Aí eu falava, mano, os caras estão manipulando. E eu fazia o quê? Comprava. Aí depois lá no final, eles mandavam o gráfico pro lado certo. Então hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente de notícia. Antes eu não operava em notícia. Agora eu opero. Tá? Então você consegue ter essa visão. E outra, se der errado, eu vou tomar um stop de 0,25. Não vai fazer diferença. Com certeza. Quer ver? Aqui deixa eu ver na quarta-feira. Foi a super quarta. 11h30. Tá vendo? As notícias também coincidem muito com... Desculpa, eu não entendi. Com as sessões, né? Exato. Estava Londres e Nova York. Ó, segunda, terça, quarta-feira. Quarta-feira, notícia boa pro dólar. Quarta-feira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó,
Essa aqui, aliás, foi o contrário aqui, ó. A gente teve uma notícia boa, certo? Pro dólar e uma notícia ruim. Então, e aí a gente analisa o resto, ó. Boa, ruim. Vamos pegar o resto. Ruim. Ruim. Então, em teoria, as notícias foram, em sua maioria, ruim para o dólar. Então, o gráfico, a gente deveria ver o gráfico subindo. Só que ele já tinha atingido aquele ponto de imbalance. O que eles fizeram? Apesar das notícias, mandaram o gráfico para o lado contrário. Porque já tinha tocado num ponto de imbalance. Então, por exemplo, se você sabe que tem notícia, tá num ponto desse aqui, eu não quero nem saber o resultado da notícia. Eu nem olho lá. Eu só sei que tem notícia. Nesse momento aqui do mercado, eu me preparo para quê? Para ver o preço tocar nessa região e fazer essa inversão. Que aí eu tenho mais consciência ainda de que, bom, utilizaram a notícia para trazer o preço até aqui e agora vão seguir com o gráfico para o lado que tem que ir. Que eles querem movimentar. Então é isso, é um jogo. É um jogo. Se mantém vivo quem tem um bom gerenciamento. Exatamente. Se você segue as operações apostando, porque é uma aposta, apesar de ter estudo, é uma aposta. Faz um estudo e você aposta um lado. Se você seguir apostando 0,25 por operação, cara, é difícil. Pense comigo, você tem que errar 400 vezes para você quebrar sua conta. Seguida, sem ter nenhum lucro. Isso é quase impossível. É verdade. Aonde que eu vejo a galera quebrando? O cara vem ali, né? 0,25, toma 10 stop. Aí ele fala, não, agora eu vou recuperar. Aí ele vai lá e bota 1,0 de risco, né? 1%. O que acontece? Tomou outro stop. Então, a falta de gerenciamento realmente, a questão psicológica é o que quebra. Não é o estilo de trade. Realmente. Isso, na sua explicação eu consigo ver isso. Eu estou ajustando ainda a minha questão de gerenciamento, mas eu vou baixar esse indicador. Você falou isso, indicador do risco. E eu vou começar a usá-los nas minhas operações. Tava horrível meu drawdown. Eu tenho uma capital até razoável para poder operar. Não é muita coisa, mas para mim dá para poder escalonar muito bem. Mas eu tava horrível na questão de gerenciamento de risco. Assim como eu, com certeza você já quebrou várias contas ou algumas contas. Se você fizer um histórico de todas as contas que você quebrou, você vai ter certeza de que você nunca quebrou porque a estratégia não funcionava. Porque eu tava alavancada. Exatamente. Mas isso aí é com todo mundo. Com todo mundo. Eu já cheguei, por exemplo, a fazer $10 mil numa semana e num dia devolver 12. Ai, meu Deus. Então, se não tiver gerenciamento, nenhuma estratégia funciona. Não adianta. É a base ali, é o alicerce. Concordo. Então é isso. Se ninguém tiver mais dúvida, eu vou pegar o rango. Não, valeu, Luiz. Muito obrigado. Eu tô com algumas aulas atrasadas, eu vou assisti-los e depois eu tiro umas dúvidas com você. Beleza. Assiste da 40 pra frente, tá? Tá ok. Fechou? Valeu, Wallace. Obrigadão. Bom final de semana pra vocês aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau, até mais.